Olá pessoal, bom dia! Mais uma transmissãozinha aqui ao vivo. Você provavelmente já deve ter visto o tema aí, Guerra na Selva. Vamos ver, a nossa transmissão está sendo feita simultaneamente pelo nosso canal no YouTube também. Então, se você está vendo isso aí pelo YouTube, você coloca aí o seu like, dá o like, como é que tem que ser, ó. O like a lá mito, tá? Dá um likezinho ali, pimba, e você... tô chegando gente agora aqui, tá bom? É a Tânia, tá, tudo bem, olha aqui. Então, ok, pessoal, tem gente chegando aí, bacana. Ok, legal. Bom, pessoal, olha só. Você que tá me vendo agora pelo meu canal aqui no YouTube, por favor, se inscreve no canal, coloque o seu like, porque tendo em vista quanto maior a visibilidade, o cliquezinho ali, os motores do YouTube dão uma certa prioridade para aquelas pessoas que estão produzindo estes materiais. E a gente está consolidando o nosso canal, graças a Deus hoje, com um número bem grandão de visibilidade. Oi Célia, tudo bom? A Vera, oi Vera, um beijo para você. Então, por conta disso, nós gostaríamos que você tivesse a gentileza de dar um cliquezinho ali depois. Como essa questão de renderização pelo YouTube não é tão certinha assim, aí pode acontecer de um descompasso. Mas de qualquer forma a gente está aqui transmitindo junto com a nossa plataformazinha aqui no Facebook. Mas muito bem. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui, que está chegando a hora, está chegando o tempo, está chegando o momento, né? Nós estamos chegando aí em outubro, o pau está pegando, e com relação a essas questões de eleição, né? Eu tenho me mantido um pouquinho assim reservado dentro das minhas colocações, mas de alguma maneira, algumas pessoas que fazem parte do nosso rol de relacionamentos têm nos questionado a respeito da minha posição. Eu não tenho absolutamente nenhum tipo de dificuldade de dizer que vou votar no Jair Messias Bolsonaro, de número 17. Essa é a minha escolha. Eu estou convicto de que estou fazendo isso baseado nas minhas convicções. Única e simplesmente isso. Tá bom? Então, o que está acontecendo? Principalmente, eu tomo por base a minha rede social, tanto do Instagram, quanto do Facebook, ou do Twitter, porque ela é um grupo de pessoas heterogêneas. Esse grupo de pessoas que fazem parte desse meu convívio, tá? São, na sua maioria, os meus alunos, pessoas com quem eu venho me relacionando dentro do ambiente de palestras, ambiente acadêmico, tá? E também tem aquelas pessoas que são mais próximas de mim, que já fazem parte desse relacionamento já de muitos anos. Então, é um grupo heterogêneo. O que eu tenho ouvido e assistido dentro desse grupo é aquela primeira coisa do seguinte, se você vai votar em tal, me exclui da tua lista. Se você vai... Tá bom, o que eu posso fazer? Eu não posso mudar o meu ponto de vista e as minhas convicções porque eu estou em desacordo com aquilo que você pensa, tá certo? Eu estou em desacordo com o lulopetismo. Eu estou em desacordo com o comunismo. Eu estou em desacordo com o estamento burocrático. Eu estou em desacordo com o socialismo e estou em desacordo com essas questões ligadas a processos de corrupção e o aparelhamento do Estado. Eu estou convicto que eu estou em desacordo com isso. Eu não sei se você está de acordo com isso, é problema seu, não meu, tá? Só que agora passou a ser problema nosso. Tá? Passou a ser problema nosso. Muito embora, graças a Deus, o número de pessoas vem diminuindo, principalmente aquelas pessoas que são do lulopetismo que fazem parte dessa esquerda rançosa, odiosa, ruim, enfim, essas pessoas de alguma maneira contribuem muito pouco ou quase nada com o processo democrático, tendo em vista que são pessoas que estão atreladas ao comunismo, estão atreladas ao socialismo e tudo mais. Existe neste contexto
aquelas pessoas que são anarquistas. O anarquismo, o anarquismo ele tem, dentre as inúmeras possibilidades dessa manifestação, uma delas é não ter regras, não ter procedimentos mínimos, processamentos mínimos e aí a coisa rola de qualquer jeito. Então vem aqueles pensadores anarquistas disseminando pensamentos dissonantes, ruidosos, e que contribuem com nada com o processo democrático e com a instauração de um novo modelo republicano. Muito bem. E aí, eu quero me referir. Por isso, esse é o início da conversa, o prefácio dessa nossa conversa. E aí, há um tempo atrás, eu ouço uma entrevista do general Mourão, que é o vice-presidente do Jair Bolsonaro, que é o que é o candidato junto na chapa com o Jair Bolsonaro, e ele fez uma alusão à guerra na selva, porque são um general de infantaria, tanto ele quanto o Bolsonaro, o Bolsonaro de artilharia. Então, são pessoas que conhecem muito bem as questões de combate, entende sobre isso. E um jornalista, historiador, no alto da sua estupidez, mas nós não temos guerra na selva aqui, cacete, como é que o cara vai falar de guerra na selva? Pois é. Só que o general Mourão, no contexto da sua explanação, da sua palestra, ele falou sobre guerra na selva. Para quem... Eu, quando morei em Rondônia, morei 4 anos, eu dei consultoria para a Brigada de Infantaria de Selva, lá em Rondônia. Então eu tinha uma relação muito boa com o pessoal com o pessoal da infantaria. Às vezes eu ia com eles para o interior. E tinha uma coisa muito, muito interessante, que o general Mourão me relembrou isso dentro desse contexto. Tá? A guerra na selva, você precisa estar preparado para as adversidades. E você precisa conter um pouco os seus desejos, as suas vontades. E o que ele quer dizer com isso? Isso é uma metáfora. Não é que nós vamos ter uma guerra que o Brasil vai se transformar numa selva. Selva já se transformou a Venezuela. Antes que isso aconteça aqui, nós temos que ter um olhar crítico para isso. Tenha paciência. Então essa questão metafórica da guerra na selva é justamente isso. Nós precisamos estar preparados para as adversidades, porque a hora que você se embrenha na selva, principalmente em selva fechada, em noite de lua nova, você vai tatear no escuro. Se você não estiver preparado para ingressar num embate como esse, numa adversidade como essa, você vai levar a bolada nas costas. Você vai se espinhar, você vai se arranhar, você vai levar picada, você vai dar. E você precisa conter um pouco os seus desejos. O que é conter os desejos na guerra na selva? Reserva energia. Guarda energia. Tá? Procure hidratar o corpo dentro daquilo que é necessário. Procure manter a reserva de alimento dentro do limite necessário. Gente, se a gente expande esse conceito, essa metáfora da guerra na selva, para o que está por vir, fique certo. O Jair Messias Bolsonaro é a única pessoa preparada para esta operação suicida. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Eu tenho visto as entrevistas dele, eu tenho visto o jeito extenuado e da luta que ele vem fazendo junto às comunidades. Né? Por onde ele passa, por onde ele vai, ele tem recebido o clamor das pessoas cujas demandas são de liberdade e de justiça social. Vou falar isso aqui daqui a pouco. O que é que nós temos hoje? Quando você apoia a tartaruguinha, quando você apoia o picolé, ou quando você apoia o cangaceiro, essas 3 pessoas atendem algumas agendas suas, algumas demandas pessoais. Você está com o título protestado no cartório, você quer que alguém tire o seu título do cartório. Claro que isso não vai acontecer, você já sabe disso, não tem problema nenhum. Você tem uma pessoa que fala de ativismo com relação ao feminismo, com relação às questões ambientais, mas é uma pessoa absolutamente desprovida de qualquer preparo para isso, tendo em vista que está mancomunada com o estamento burocrático. O picolé, o picolé você sabe que criou agora, tinha o petrolão, tinha o mensalão, agora tem o centrolão. Então, certamente esse indivíduo não vai ter a menor capacidade de gerir um programa
um programa de governo que tem a ver com liberdade e justiça social. Então, dentro desse contexto, aquelas pessoas que dão o apoio ou que investem na candidatura desse ou daquele, está atendendo obrigatoriamente uma demanda pessoal. A demanda do feminismo, a demanda do racismo, a demanda dessas questões preconceituosas, a questão do feminicídio. Então, significando que eu preciso ter as questões de justiça social segmentada. Eu não preciso cumprir as leis, porque as leis já estão aí para serem cumpridas. Tá? Então, eu excluo isso e dialogo, demando contra questões muito particulares. Tá certo? Ontem mesmo a entrevista com o William Bonner foi algo assim, o Bonner e com a outra menina, desculpa, não me lembro o nome dela agora, desculpe a minha... Digita aí quem sabe lembra o nome da criatura. Falando de questões trabalhistas. Existe lei para isso. Ela só precisa ser cumprida. Não tem que alguém ser eleito para fazer com que a lei seja cumprida. A lei precisa ser cumprida e pronto. Não tem que... E é para todos. Isso está na justiça social. Eu não posso demandar com relação... Eu, por exemplo, eu sei, dentro daqui da minha casa, o injusto com cota social. O injusto com cota... Desculpa, com cota racial. O injusto com cota racial. Estou retificando o que eu falei aqui. O injusto com cota racial. Isso é desumano. Isso é diferente. Isso é colocar branco contra preto, amarelo contra azul. É colocar nortista contra sulista. Isso é uma demanda muito pequenininha. Isso não tem a ver com justiça social. Isso tem a ver com demandas muito particulares. Com demandas muito... É muito meu. Tá? Eu quero resolver o meu problema. Então hoje, nós chegamos a um nível hoje, tá? Nós chegamos a um nível hoje que o Brasil, antes de se transformar numa Venezuela, o nosso país precisa recobrar algo que dentro do programa de governo, do Jair Messias Bolsonaro, duas coisas estão sendo colocadas como dois pilares fundamentais: a liberdade e a justiça social. Tá? Então, o povo que apoia a candidatura do Jair Messias Bolsonaro está ajustada, está linkada, está prestando a atenção nessa questão que é uma questão maior da nação brasileira. A liberdade, nós temos liberdade quando nós temos saúde e educação. A saúde é algo amplo. A saúde, inclusive, entra os aspectos assistenciais, os cuidados terapêuticos de toda a ordem. Tem também a ver o aspecto da alimentação, da nutrição. Né? Nós somos o maior celeiro do mundo. Tá? E tem gente passando fome ainda, tá? Por conta de um governo desgraçadamente cruel e impiedoso, um governo odioso, que durante esses últimos 20 anos colocou o país numa situação absurdamente terrível. Terrível. Okay? Pois muito bem. Então, a liberdade, educação e saúde. No quesito a saúde. Então nós precisamos ter elementos, estruturas, mecanismos para que recursos sejam destinados à saúde de forma adequada. Educação. Cara, todo mundo está falando, pô, educação, vou colocar escola militar em tudo quanto é canto. Desculpa, eu não vi o Bolsonaro falar sobre isso. Eu acompanho, ele tem um carinho especial ao projeto que as Forças Armadas oferecem, e todas as escolas com esse viés têm uma performance estrondosa, tá? Haja vista as escolas de formação de base e as escolas de formação superior. As academias, a escola UITA, por exemplo, a escola de referência mundial, Deus me livre. Tá? Eu gostaria muito de ter entrado ali. Prestei 2 anos de exame. Eu não fui competente o suficiente naquela época para ingressar naquela universidade. Era o meu desejo naquele momento. Pois muito bem. Então, a questão da educação, ela passa também por outros processos,
por exemplo, incentivar a educação regional, incentivar a educação dentro do município, dentro da atividade de bairro. Isso é uma coisa que foi amplamente discutido. Só que, quando a grande mídia se ocupa de fazer uma entrevista com este candidato, inclusive eu cito aqui o Ciro, a Marina, o Alckmin, o próprio Álvaro, que tem uma excelente performance também, eles não tiveram a oportunidade de se expressar dessa maneira, tá? De dar conta desses seus projetos. Muito embora, quando olho para os três que estão ali, Tartaruguinha, o Picolé e o Cangaceiro, essas três pessoas não são dignas de confiança. Definitivamente não. Aí me sobrou o Jair. E ele mesmo disse, eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas é o que nós temos nesse momento. É o que nós temos nesse momento que fala, que explica, que dá conta de que nós temos duas posições básicas a serem tratadas. Liberdade no seu aspecto amplo, saúde e educação. Educação inclui-se aqui também todos os projetos culturais, e obviamente projetos culturais com o apoio pleno e gerenciado por um ministério de alguém que tenha um elevado grau de competência e que não escreva, vai fazer uma redação que coloca um cabeçário. O cara que faz um cabeçário numa educação, cabeçário é uma referência, uma coleção de cabeça, tá? E cabeçário também, na linguagem popular tem a ver com aquela parte mais expressiva do pênis, que é a região da glande, né? Então, uma pessoa que começa um texto falando de cabeçário, ou é uma coleção de cabeça, ou tem a ver com alguma coisa dentro de uma área anatômica geniturinária. É de uma total aberração. Nós precisamos de gente que competentemente atue diligentemente com um gerenciamento adequado no Ministério da Educação. Muito bem. Então, toda essa confluência gerencial está sendo muito bem explicada e detalhada no programa de governo do Jair Messias Bolsonaro. Eu estou fazendo esse acompanhamento. Eu, Flávio, estou fazendo isso. As minhas convicções são para isso. São para esse olhar. Eu gostaria que fosse uma outra pessoa, com outro viés, talvez, sei lá. Será que eu acho que teríamos uma outra pessoa aí? Mas nesse momento que nós estamos vivendo agora, em cima, falta 40 minutos, falta 5 minutos para terminar o segundo tempo. Nós não temos como colocar outra pessoa aqui no meio do caminho. Vamos colocar o Álvaro Dias, vamos colocar algum outro que não tem como, gente. Não tem resposta. Não tem resposta com a comunidade. Agora, se você falar, se você não votar no meu candidato, você me exclui da sua rede social. Tudo bem, faça como você quiser. Essa é uma determinação sua. Entretanto, hoje como eu estou convicto disso, de que nós precisamos pensar como Guerra na Selva, e não como um passeio no parque, pensar como Guerra na Selva e não como um passeio no parque, advirá nos próximos anos dificuldades. Não tenha dúvida, adversidades. Nós vamos precisar ter uma união entre a nação brasileira voltada para esses dois pilares de sustentação: liberdade e justiça social. Justiça social é lei para todos. Eu não posso ter uma lei do feminicídio. Eu acho isso, desculpa, eu acho isso um absurdo. O indivíduo, seja ele homem ou mulher, que age criminosamente sobre o outro, o subjugando, por ser um incapaz, ou por ser uma pessoa com um pouco mais de fragilidade, que é o caso típico do homem contra a mulher. Não são 12 anos, é 30 anos sem redução de pena.
É 30 sem redução de pena. Para mim, o cara que jogou a mulher do sexto andar do apartamento, esse cara não tinha. Mas é rito sumário. É rito sumário. Não tem que ficar discutindo muita coisa, não. É cadeia, reclua. Tira esse indivíduo de circulação. Isso não tem nada a ver com feminicídio. Isso tem a ver com justiça. Isso tem a ver com lei. O indivíduo que subjuga o outro pela sua fragilidade, pelo seu porte físico, pela sua incapacidade, uma criança, por exemplo. Deus me livre! Deus me livre! Aí depois vem as pessoas que não, tem o feminicídio. Como assim? É lei, é lei. Tem que valer para todos. Tem que valer para todos. Não é. Quando você privilegia um pequeno grupo, o gaysismo, o feminismo, o racismo, seja o que for, quando você faz essa circunscrição de exigência legal, é uma demanda pessoal, uma demanda pequena, não é uma demanda maior. E quando você fala de racismo, você está falando de justiça social. As pessoas são iguais. Temos que estimular para que as pessoas que ajam de forma igual. Pensem de forma ressonante, não estou dizendo igual, mas de forma ressonante. E caminhemos para uma única direção. Se existe esta questão discrepante, nós precisamos lutar para isso dentro de um ambiente maior de justiça social. Não especificamente, vamos fazer um movimento disso, isso limita as ações gerais para a guerra na selva. Quando nós estamos lutando por pequenas lutinhas, nós não estaremos lutando a grande luta. Nós não estaremos combatendo o bom combate. Então, hoje, só mesmo um oficial de artilharia, só mesmo um oficial de infantaria para enfrentar o que vem por aí. Tá? Então, para aquelas pessoas, para os meus amigos que de alguma forma transitam aí pela minha página, fazem aquelas colocações e tudo, são mulheres, são rapazes, são jovens com pouca idade, aí com seus 20 anos, 30 anos, 40 anos, e que sim surgem de uma maneira natural, com todo absoluto e pleno direito de se expressar da forma como quiser. Agora, o que está claro para mim hoje, quando eu vejo essas expressões, que são pessoas que têm demandas pessoais. Não conseguem enxergar o projeto de superação da nação brasileira no que diz respeito à liberdade e justiça social. Tá certo? Então, eu quero deixar um grande abraço para vocês aqui. Eu fiquei refletindo muito sobre isso ontem. Cara, ficou chato. Essa entrevista na Rede Globo de televisão ontem foi para mais uma vez o Bolsonaro dar de dedo, estapear o Bonner e aquela outra repórter ali, que ainda não continuo não lembrando o nome, de uma forma que poderia ser de outro jeito. Vamos falar de projeto? Vamos falar de coisa? Não. Tem que ficar naquela demanda no mimimi, naquela demanda de racismo, naquela demanda de feminismo, de ciclismo, de taxismo, sabe, uma coisa chata e que não contribui para que o eleitor faça um juízo a respeito do seu candidato. Eu hoje tenho absoluta, plena e total serenidade. Eu não estou aqui no fulgor do processo político. Eu estou aqui falando isso com serenidade. Com calma. Eu fiz essa escolha porque é a única escolha que eu tenho neste momento. Tá? Eu vou dizer isso para você. É a única escolha que eu tenho neste momento. Eu gostaria de olhar para outras escolhas, mas nós não temos. Os quatro que estão aí à disposição, somente um tem a possibilidade de colocar esta nação em ordem. Eu estou dizendo que tem a possibilidade de. Vai acontecer? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, em se tratando de probabilidade, é o único. É o único. Repito, o cangaceiro é um Zé Ruela, sem o menor apoio popular. O picolé do Centrolão vai fazer nada, né? Ele vai fazer com
ele vai fazer com o Rio São Francisco, o que ele não fez com o... Ele não vai fazer com o Rio São Francisco, o que ele não fez com o Rio Tietê, por exemplo. E a tartaruguinha, bem, a tartaruguinha... Sei lá, porra! Caralho! Merda! Sei lá, não me convence. Não me convence. Ela é um meteoro. Ela aparece de 4 em 4 anos, pô. Que nem o Imael, desse outro partido aí, pô. E de 4 em 4 anos ele aparece. É um baita do negócio. Tá certo? Então, depois que passar a eleição, eu tenho alguns documentos aqui muito interessantes de vários candidatos que estão fazendo falar que fala, claro, fica falando bobagem, fica falando aquela. Depois da eleição, eu vou mostrar para vocês algumas questões ligadas a alguns candidatos, a números, documentos, claro, documentos de fonte primária, tá? Fonte primária. Eu não estou aqui para ficar, como é que fala? Fazendo Ctrl-C, Ctrl-V desse texto ou daquele e desconstruindo o frágil conteúdo democrático e republicano que está disponível para nós daqui para frente. Mais uma vez, muito obrigado, mas obrigado mesmo pela sua audiência, pela sua atenção. Fica aqui o meu grande abraço. Tchau, tchau.